É a máscara uma cara sobre a cara de alguém. Dá-se melhor a cara quando máscara se tem? Está a máscara parada numa expressão eterna, mas não é ela a máscara que o mascarado liberta? Vamos aqui ver umas máscaras que pertencem à coleção metropolitana do Museu de Etnologia do Ultramar. São, na sua maioria, máscaras de madeira esculpidas e que foram recolhidas também, na sua quase totalidade, na região de Trás-os-Montes, onde, em Portugal, existem justamente máscaras deste tipo. O conceito de máscara, neste caso, foge um bocadinho à regra que nós estamos habituados a considerar. Quer dizer, não se trata de máscaras carnavalescas forçosamente. Trata-se mesmo, sobretudo e essencialmente, de máscaras que aparecem em certas cerimónias do ciclo do inverno nessa região portuguesa, que é, como todos sabem, uma das mais arcaizantes do país. Elas são, como disse, na sua grande maioria em madeira, mas há também noutros materiais. Há em couro, há em lata, talvez mais recentes, em substituição possivelmente das antigas que seriam em madeira. Há em outros materiais, em trapo, em pneumático velho, etc. De tudo isso vamos ver umas amostras. As máscaras, como digo, são do ciclo do inverno e aparecem associadas fundamentalmente a um certo número de cerimónias características dessa época. Fundamentalmente, as festas dos rapazes, que subsistem em algumas das aldeias do concelho e do distrito de Bragança, nas festas de Santo Estevão, que têm lugar entre o Natal e o Ano Novo, além de outras que estão mesmo adstritas a certas festividades do Natal e também dentro sempre do mesmo contexto dos reis. Curiosamente, destas máscaras, algumas delas foram transpostas atualmente para o ciclo do Carnaval. Quer dizer, máscaras que inicialmente não eram carnavalescas, agora, embora conservando as características formais das máscaras do ciclo do inverno, aparecem-nos associadas ao Carnaval. Isto, muito sucintamente, para lhes dar um pouco ideia do material que vão agora ver em pormenor. Vamos começar, salvo erro, por uma máscara do Natal, exatamente, da povoação da Bem-Posta, no distrito do Mogadouro, no concelho de Mogadouro. Se o Benjamin quiser explicar qual é a cerimónia em que essa máscara se insere e todo o contexto. A máscara de Bem-Posta é uma máscara, curiosamente, é uma máscara comunal, portanto, pertence da comunidade. Essa máscara exerce uma ação fundamental porque ela está ligada à festa do Natal e o seu uso é objeto de uma procura muito específica. Isto é, o direito a usá-la obriga as pessoas a apresentar-se de noite numa espécie de leilão, portanto, completamente disfarçados. As pessoas não podem ser vistas, não podem ser conhecidas umas das outras, de modo que esse leilão tem lugar à à meia-noite. A pessoa que der um quantitativo mais elevado fica com o direito de usar a máscara nessa cerimónia. Portanto, esse mascarado, essa personagem sai para a rua e é forçoso que ele percorra a aldeia sem ser reconhecido pelos outros elementos da povoação. É de crença de que essa máscara tem um poder de afastar certos perigos. Isto é, ela tem um poder de exorcismo
evita os males que porventura poderiam pairar sobre a aldeia. Como se vê, como é evidente, deu-se aqui uma sobreposição de concepções e de épocas até. Quer dizer, a máscara, há toda a razão de presumir que seja muito anterior às festividades do Natal e simplesmente as autoridades eclesiásticas assimilaram uma prática anterior que puseram ao serviço das próprias celebrações natalícias. Porque o mascarado da Bem-Posta depois é realmente um personagem integrado nas festividades do Natal. A máscara, de resto, é conservada. A máscara, e nós falamos da máscara, mas estas máscaras todas, além da própria máscara, têm uma indumentária que, por vezes, é muito complexa, muito característica e que, de facto, também é importante assinalar, encontra o seu paralelo quase que rigoroso nas máscaras da Europa Oriental, das regiões balcânicas, da Grécia, da Hungria, da Iugoslávia, da Tchecoslováquia, da Baviera, da Suíça, com muita insistência. A França atualmente marca talvez uma solução de continuidade, mas aparecem depois em Espanha e depois no nordeste de Portugal, em termos que são muito semelhantes, tão semelhantes que realmente se pode pensar num parentesco. Como vocês podiam obter essa máscara? Bom, essa máscara foi possível obtê-la porque há sempre uma pessoa responsável. Neste caso, o responsável era o padre, porque ela estava mesmo confiada aos implementos que pertenciam à igreja. Portanto, nesse momento, a aldeia é sem máscara? A aldeia sem máscara. Não, a aldeia mas não foi sem máscara porque nós sem... comprometemos-nos a substituir a máscara que nós levamos para o museu. Pela uma cópia? Uma cópia exata. Sim, uma cópia conforme exatamente. A original. Exatamente. Eu posso mesmo dizer-lhe que já existia uma outra máscara anterior que também o museu possui. Aliás, e sobre a qual tinha sido feito o que agora estava em uso. Quer dizer, o que autentica e ritualiza a máscara é o seu próprio uso. Não é verdade? Não se trata de uma questão de antiguidade. A máscara existe porque está em função. E existia uma velha máscara que já tinha sido posta de parte porque estava já um bocadinho deteriorada e tinham mandado fazer uma outra que foi a que nós adquirimos e adquirimos depois também a anterior. Portanto, mas, Sr. Padre, tive esses poderes de dispor da máscara? É de crer que sim, visto que dispôs e dispôs legalmente, quer dizer, nós fornecemos de uma igual. O que lhe interessava e o que importava era que ele tivesse o material para a sua festa, não é verdade? Ele compreendeu que para um museu interessava uma máscara já usada. Para a própria celebração, tanto fazia, de certo modo. Portanto, cedeu-nos a máscara que ele possuía e nós cedemos-lhe uma que mandámos fazer exatamente igual. Mas por que o museu não se satisfaz como cópia? Porque exatamente o museu que precisa é de mostrar a verdade das situações e não as próprias situações. Vamos agora mostrar umas outras máscaras também da região transmontana e da região mesmo de Bragança, mas que aparecem num contexto um pouco diferente. Nessa região subsistem ainda, em certas partes, as festas dos rapazes. As festas dos rapazes, o termo deixa entender talvez um conteúdo mais complexo do que elas na realidade têm. Na verdade são, de certo modo, ritos de iniciação, da passagem dos rapazes de uma idade mais infantil para uma idade mais adulta, mas a coisa é muito diluída e limita-se geralmente a uma reunião dos rapazes na casa de um deles, onde comem uma refeição em comum, mas, enfim, com outros aspectos talvez mais complexos, que não vêm agora aqui muito para o caso das máscaras. Nós falamos deles porque coincidem também, em muitos sítios, com essas festas dos rapazes, as festas de Santo Estevão. Quantidade muito grande de aldeias transmontanas, há, geralmente, na capela, um altar e uma imagem do Santo Estevão. É possível, talvez, falar-se de um culto de Santo Estevão, que não está bem identificado, mas que é uma realidade visível. Existe, na verdade,
a imagem e o altar de Santo Estevão. Santo Estevão, como sabem, é o mártir rapaz. Haverá qualquer relação entre festas de rapazes, Santo Estevão? Não sei. Enfim, podemos pôr as coisas conjeturalmente, mas não saímos daí. Terceiro elemento muito importante nessa região é exatamente os mascarados que aparecem associados às festas do Santo Estevão. E justamente a máscara que agora vamos ver é uma máscara da região de Vinhais, de Vila Boa de Osilhão, onde as festas do Santo Estevão têm uma importância e uma complexidade muito grande. As festas do Santo Estevão traduzem-se fundamentalmente numa mesa comunitária para os homens, de todos os homens da aldeia, de pão e vinho, que é distribuído por todos os comensais. Essa é a mesa de Santo Estevão. A mesa de Santo Estevão é presidida num dos topos por uma outra mesa, que é de outra importância cerimonial, onde tomam lugar, além do padre, que abençoa depois a mesa de Santo Estevão, o mordomo velho, o mordomo do ano, que acaba naquela altura, ladeado pelos seus 2 pajens, e que vem coroado, nos anos, enfim, que nós lá estivemos, a coroa era uma rodela de cartão forrada de pano, de onde pendiam cordões de ouro, brincos, ouro autêntico das mulheres da terra, e, do outro lado, o mordomo do ano que vem, com os seus pajens também. E, a uma certa altura, o padre retira a coroa do mordomo do ano e coloca na cabeça do mordomo próximo, do ano que vem. Isto, na verdade, tem muitos pontos de contacto com celebrações, com as velhas celebrações do Espírito Santo. Mas também não podemos passar de conjecturas. A mesa do padre é mais opulenta que a mesa do topo, digamos, é mais bem fornecida, mais rica do que a mesa tão democrática do Santo Estevão. Tem vinho do Porto, tem bolos, tem enfim, outras iguarias mais requintadas um pouco. Na mesa de Santo Estevão estão, além do pão e do vinho, estão então oferendas das pessoas da terra que são depois leiloadas. Entretanto, e é isso que agora nos interessa, andam por ali à solta as máscaras. Em grande número. Aí as máscaras são individuais. Devemos dizer que hoje em dia, socialmente, elas são usadas por camadas menos importantes da população, rapazes novos, um pouco vagabundos, um pouco pedintes, um pouco brincalhões, que se permitem todas as liberdades, assaltam os carros, tocam as buzinas, abrem as portas, fazem toda a série de tropelias, mas na altura em que as pessoas se sentam à mesa e em que o padre vai abençoar a mesa de Santo Estevão, os máscaros, como eles ali dizem, ou os caretos, ou se retiram ou têm que tirar as máscaras. Quer dizer, não há dúvida nenhuma que as máscaras, seja porque representam entidades anteriores e identificadas a espíritos, portanto, menos ortodoxos, as máscaras participam atualmente de uma certa ideia de diabolismo benigno, mas enfim. Máscara que tem um poder absoluto, porque entra em todas as casas, arroga-se direitos mesmo com as mulheres, que em qualquer outra circunstância seria objeto de um escândalo, e naquele dia é inteiramente sancionado. Está reatualizado e, portanto, ele pode efetivamente fazer. É na verdade, um rei. Percebe, Jorge? Simplesmente há um sítio onde ele não pode ir. A igreja. É o adro da igreja. E a igreja dentro. E a igreja dentro, claro. Mas qual é a relação de padre da aldeia em relação a máscaras? É um sincretismo. Pois. É um sincretismo, evidentemente, que as cerimónias... A igreja não conseguiu anular a força da tradição.
e, portanto, assimilou-a. Sim, aproveitou-a e integrou-a. E, aliás, é significativo, porque a máscara tem, efetivamente, hoje o papel de um mendicante. Ele anda pela igreja a pedir esmolas para o menino e para a Nossa Senhora. Corre o povo todo, não é? O homem de máscara tem que ser homem, não pode ser sempre, mulher. Sempre homem. E é curioso, Jorge, por exemplo, quando esta máscara anda na rua, é a crença geral de qualquer pessoa que morre no dia em que o máscaro anda à solta, corre muito risco de ir para o inferno. Outra? Percebe? Isto é, há toda uma série de elementos que estão agora centrados. Esta mesa comunitária, quanto a mim, tem uma importância social muito relevante, sabe? Porque é efetivamente uma espécie de comunhão. E tanto assim que, primeiro, os produtos são específicos. Isto é, não é qualquer produto que vai à mesa naquele dia, não é verdade? Depois, além de uma mesa coletiva, de que participa todo o povo tem um quinhão, mesmo até os recém-nascidos, Jorge. E depois, há ainda uma mesa especial, onde se sentam as autoridades, a pessoa mais velha, a pessoa mais pobre. Não sei se o Jorge está a ver. Todos os símbolos da sociedade estão ali perfeitamente afirmados e instaurados. Eu tenho a impressão que isto devia ter atuado durante um certo tempo, enquanto as coisas tinham outra substância, não é? Como um elemento de forte coesão social. Porque rixas, ódios, etc., naturalmente cediam perante o momento em que todas as pessoas sentavam a uma mesa. Aliás, os produtos são, na maioria, são levados para casa, Jorge, e são utilizados com fins profiláticos. Quando o gado, por exemplo, está doente, pois eles vão, tiram um bocado daquele pão que foi bento. Aliás, o padre benze a mesa, não é verdade? E a mesa é ornamentada? A mesa geralmente não é ornamentada. Num caso ou outro aparecem efetivamente assim umas coisas, como o Jorge viu ali, umas bonecas, etc. Mas geralmente são mesas muito simples, são umas tábuas de castanho, estendidas sobre um banco, no largo da aldeia. Vem o andor com o santo. O santo é instalado à cabeceira da mesa, o padre benze a mesa e depois o andor regressa à igreja e faz a distribuição ao público. E, antigamente, a distribuição era mesmo feita pelo personagem mascarado. Era esse que distribuía os géneros a cada um. E depois desmascaram-se no fim da ceia, não? Não. Os mascarados continuam. Aliás, os mascarados agora, eles são como que uma espécie de mestre de cerimónias, não é verdade? Sim, sim. E, ao mesmo tempo, também exercem um policiamento. São eles que instauram, de certo modo, as regras. Pois, a organização. É. Aqui na nossa simbólica tradicional, eu tenho a impressão que o diabo ganhou uma forma muito pobre. Percebe? Porque, por exemplo, Jorge, vocês têm aquelas máscaras extraordinárias. Por isso se diz pobre diabo. Uma coisa que é muito importante dentro do contexto deste cerimonial é uma forma de crítica social que se efetiva através justamente dos mascarados. Isto é, os mascarados, neste caso são geralmente sempre rapazes solteiros, ao longo do ano vão fazendo como que um apanhado de todos os atos que fogem a certas regras institucionalizadas. De modo que, no dia aprazado, todos esses comentários são apresentados, geralmente com uma crueza muito grande e com uma liberdade que não seria quase que tolerada em qualquer outra circunstância, percebe? Isto é, há uma denúncia aberta de todos os factos que fugiram à regra social vigente, percebe? Aí também eu quero ver, mais uma vez, um fator social de coesão social. Sim, mas essas críticas são progressivas ou regressivas? Eu tenho a impressão que são progressivas. Isto é, pretende-se instaurar, através da confissão pública, a anulação de um mal que estava de pé e que assim fica sanado.
cometeu-se um erro, esse erro foi confessado publicamente, através, neste caso, dos mascarados, e, portanto, o retorno ao normal foi atingido. Portanto, é quase um movimento de crítica e autocrítica. Absolutamente.